Prezadíssimos irmãos, nesta quarta-feira, dia 23, em pleno início de primavera, né? Nós estamos iniciando o nosso culto, muito desejosos de alcançar o seu coração, trazendo a palavra de Deus, levando a orientação para os cânticos e desejando que nesta noite sejamos mais uma vez edificados naquilo que cremos. Deus nos ajude, Deus nos conduza nesta noite. Eu quero chamar para esse primeiro momento a nossa primeira informação oficial a respeito do retorno da igreja ao culto presencial. Vamos ouvir atentamente as orientações a respeito desse momento tão desejado e tão esperado. Então, vamos às nossas orientações para o culto presencial no primeiro domingo de outubro, 10 horas e 15 minutos, aqui no Templo Casa do Senhor. Olá, eu sou o pastor Carlos Eduardo, sou o gestor eclesiástico daqui da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá e estamos juntamente com a equipe do diácono Alexandre, do nosso irmão Alexandre, preparando a igreja para recebê-lo agora no dia 4 de outubro, retomando os nossos cultos, as nossas atividades presenciais. Nesse primeiro momento, a igreja decidiu voltar apenas com os cultos na parte da manhã. E os nossos cultos iniciarão às 10h15 e se encerrarão por volta de 11h15. Este é o objetivo de termos uma programação mais concisa para que possamos, desta forma, também nos prevenirmos desta pandemia que tanto vem nos assustando. Mas o fato é que estamos alegres, vamos retomar essas atividades, porém precisamos retomar com todos os cuidados. E é por isso que eu estou aqui, eu quero passar algumas informações importantes para você. Uma primeira informação é que neste momento, pelo menos neste primeiro mês, a nossa capacidade será reduzida a 60 pessoas. Então nós teremos, durante os nossos cultos do mês de outubro, apenas 60 pessoas participando do culto conosco. E como é que nós faremos este controle? Este controle será feito através das inscrições. Você terá que pegar o seu aparelho de telefone, pode ser o fixo ou o seu celular, e ligar para este número que está aparecendo aqui na nossa tela nesse momento. Você pode ligar para ele ou então pelo aplicativo do WhatsApp, fazer a sua reserva. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar o seu nome completo, o seu telefone e a sua idade. São muito importantes essas três informações: telefone, nome completo e a sua idade. Por quê? Porque somente serão permitido o acesso de 60 pessoas. Se seu nome não estiver nesta lista, você não poderá participar ou prestar o culto neste domingo. Um detalhe importante: as inscrições elas vão começar sempre na segunda-feira anterior ao culto. Então nós vamos começar o nosso culto agora dia 4 de outubro. A partir do dia 28 de setembro estará aberta as inscrições até a sexta-feira da mesma semana, que dá no dia 2. Então vamos abrir o nosso culto no dia 28/9, a nossa ficha de inscrição, na verdade a nossa lista, e você tem durante a semana até sexta-feira para se inscrever, para que você consiga uma dessas 60 vagas. Caso você não consiga se inscrever para este culto, você terá prioridade no culto do segundo domingo de outubro e assim sucessivamente. Não será possível se inscrever para todos os cultos do mês, não. Somente na semana do culto é que você poderá fazer a sua inscrição. Fez a sua inscrição, chegou o dia do domingo. Nós estamos pedindo a você que chegue com 15 minutos de antecedência. Então, se o culto começa às 10h15, você precisará estar aqui às 10 horas. Ao chegar na igreja, terá uma bela equipe, uma equipe preparada, esperando você para, primeiramente, aferir a sua temperatura. Aferindo a sua temperatura, verdinho, ok, tudo certo, você pode entrar. Caso a sua temperatura esteja acima de 37 graus, você não terá seu acesso permitido e será encaminhado a um atendimento médico. Logo em seguida, esta mesma equipe
vai fazer a desinfecção das suas mãos, de alguns objetos que você possa estar levando e vai encaminhá-lo para que você possa certificar a sua inscrição no culto e desta forma ter o seu acesso permitido ao templo. E este acesso terá que ser direto, por quê? Lá embaixo estará tudo fechado neste momento. Então você só vai poder subir a escada e entrar diretamente no templo. E como é que você vai fazer para se sentar? Vai em qualquer lugar? Não. Nós temos aqui as áreas demarcadas em amarelo. Amarelo você pode sentar, esse lugar está liberado para você. Mas caso você veja que tem a fitinha vermelha marcando, ali você não pode sentar. Então, desta forma, você deverá procurar um lugar em amarelo. Em caso de famílias que é permitido estarem juntos, os nossos recepcionistas estarão direcionando aos irmãos e amigos para que possam, então, sentarem desta forma e assim ficarem neste momento de culto. Uma coisa importante. Durante todo o culto e durante toda a sua permanência aqui da igreja, você não deve retirar a máscara. A máscara terá que ser usada o tempo todo, é um item obrigatório durante a sua permanência aqui no culto. Terminou a celebração, você vai aguardar o dirigente direcionar a saída, porque teremos que sair alternadamente, banco a banco, para que evitemos aglomerações e assim que você sair, nós suplicamos, pedimos a você para que diretamente vá embora, tome logo o seu rumo de casa de preferência. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de nos abraçar, de nos cumprimentarmos, e não é possível, não é recomendado neste momento o contato físico, estas aglomerações, esta aproximação que tanto nos faz bem e que a gente sente falta. Mas nesse momento não é recomendado e por isso que a nossa igreja estará reduzindo os espaços de circulação e pedindo para que você fique o mínimo possível dentro das propriedades da igreja. Uma coisa importante agora, você que tem mais de 60 anos e você que tem menos de 12 anos, não é recomendado a sua vinda à igreja neste momento. Eu sei que dá muita saudade, eu sei que nós estamos com muita vontade de estarmos juntos, mas é tempo de aguardar mais um pouco. Ainda não é totalmente seguro você, que faz parte deste grupo de risco, também estar conosco durante esta celebração. Então não venha, assista, os cultos continuarão sendo transmitidos. Então não corra esse risco sem necessidade, porque juntos, onde estivermos, na sua casa, cultuando ao Senhor, ou aqui, somos a família de Deus, somos um mesmo corpo. E isso que é o mais importante. Uma outra observação importante que você precisa ter contigo. Nós não vamos ter água aqui disponível para beber. Você precisa trazer a sua garrafinha de casa, já equipada, pronta, e então fazer o uso da sua água. Como, por exemplo, os banheiros estarão livres, porém terão um limite de circulação. E o que nós estamos pedindo é que você evite o máximo de circular durante toda a atividade, durante a sua permanência aqui na igreja. Eu sei que é muito burocrático, eu sei que nós não gostaríamos, você não gostaria de estar tendo que passar por tudo isso. Eu sei disso, eu também não gosto deste momento, mas é aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então nós contamos com a sua colaboração e estamos aqui muito felizes esperando por você. Temos uma equipe pronta, preparada, para que você esteja no nosso espaço, no espaço da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, da forma mais segura e atendendo todos os protocolos sanitários, protocolos governamentais, para que possamos retomar as nossas atividades de forma consciente e de forma legal. Esperamos por você no domingo, dia 4, fazendo a sua inscrição, tomando todos os cuidados. Caso na hora de você fez a sua inscrição, na hora de sair, ou durante aquele dia, você percebeu que você está com tosse, que você não está se sentindo bem, não venha, fique em casa. Estes são cuidados muito importantes para esse momento. Esperamos então, no dia 4, aguardamos por você. Então agora, amados, depois de ouvir as instruções e vamos nos propor a segui-las naturalmente,
Vamos nos dirigir a Deus em oração. E eu convido a irmã Deise da Silva para nos dirigir nesta oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor, pelo estudo bíblico desta noite. Senhor, que tu possas, Senhor, estar recebendo cada pedido de oração, Senhor. Que tu possas, Senhor, estar realizando, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Senhor, que tu possas, Senhor, estar abençoando, guardando, Senhor, cada um da tua igreja, Senhor. Senhor, receba, Senhor, todos os pedidos, ó Pai, dos aflitos, Senhor, que tu possas estar, Senhor, tomando conta, ó Pai. Ó Deus, tantos pedidos, tantos agradecimentos, Senhor. Tudo, Senhor, tem sido, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Após a oração, amados, vamos à leitura da palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, verso 42. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 40. Lucas 12, 40. Diz assim: Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. E até que chegue esse dia, precisamos frutificar. Cantemos com alegria e muito entusiasmo aí em casa, como se estivéssemos aqui reunidos na comunidade da igreja, o hino Já Refulge a Glória Eterna, que é o 153 do HCC. Vamos então cantar com toda a vibração que esse hino nos leva a ter. Cantemos. De Jesus, o Rei dos Reis, breves reinos neste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz não te encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão.
minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansado deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol. Eu cantei a segunda.
Boa noite, igreja. Tudo bem? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado do teu povo. Senhor, eu quero te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja orientando, Pai, aqueles que estarão dando direcionamento, Pai, a este dinheiro, Senhor Deus, para a obra, Senhor Deus, da tua casa. Pai Celeste, obrigada porque, mesmo nesse tempo tão difícil de pandemia, teu povo tem conseguido, Pai, contribuir, Pai, tem conseguido, Pai, cumprir, Pai, com aquilo que tu coloca em nossos corações, que é dizimar, Pai, que é ofertar, Pai, para que tua obra possa, Senhor Deus, continuar. Mas sabemos também, Pai, que existem pessoas que estão em dificuldades. Ser com essas pessoas, Pai, fortaleça-as, Pai, sustenta-as, Pai, debaixo da tua mão poderosa, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que tem momentos difíceis, mas sabemos que nesses momentos o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando e eles passam, Pai. Então, Pai, eu só tenho, Senhor Deus, a te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, hora de manusear a palavra de Deus para o estudo do seu texto e vamos para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Tivemos a leitura em Lucas, agora vamos para o primeiro Evangelho. Mateus, capítulo 7, versos 13 em diante. Mateus, capítulo 7, iniciando nos versos 13 e seguintes. Pronto? Acharam? Localizaram aí? Estão lembrando do mais antigos? Desembainhar a espada, 1, 2 e achar? Né? Procurar, né? Vamos lá. Mateus 7, 13 em diante diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo das plantas com espinhos, ou abrolhos, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto, bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Que o Senhor nos abençoe. Meus prezados irmãos, nessa noite vamos tratar de uma coisa de um procedimento bem prático, né? Frutos abençoadores. Estamos nós produzindo frutos que abençoam? Quando as pessoas olham para a nossa vida, o que elas encontram? São capazes de encontrar frutos que abençoam? Eu acho que sim, mas não custa trabalhar e aperfeiçoar ainda mais a nossa caminhada. Nessa noite eu tenho 2 objetivos a caminhar juntamente com os irmãos. Primeiro,
reconhecer que só através do Espírito Santo de Deus, trabalhando na nossa vida, eu sou capaz de produzir frutos abençoadores. O texto que nós lemos mostra que há quem produza frutos, com uma boa aparência até, mas o texto termina dizendo que muitos desses não estarão no reino de Deus, na eternidade feliz com Deus. Então, esses tais não produzirão frutos pelo Espírito Santo. Então, primeiro, nossos frutos bons, de fato bons, são aqueles que o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Segundo, que eu me comprometa, que os irmãos se comprometam, que todos vamos estabelecer um compromisso de ser um instrumento desse fruto do Espírito Santo que daqui a pouco eu menciono as suas diversas facetas. Um comentarista chamado Harold Willmington, que deu-se ao trabalho de criar esboços na Bíblia, a Bíblia em esboços, nos diz na altura que esse capítulo 7, nele nós temos o Sermão do Monte, parte 3. Nele, Jesus nos ensina a pedir a Deus por aquilo que precisamos, nos ensina a tratar os outros e a viver como verdadeiros filhos do Pai Celestial. Nossa palavra não alcança tudo isso, mas está nesse contexto. Muito bem, tratando especificamente desse texto que nós lemos, entendemos que ele oferece alguma disposição de ideias que vale a pena investir um pouco do nosso tempo e da nossa atenção. Primeiro, nos versos, no total deles, 7, de 13 até 27, nós paramos no 23, nós temos aqui as ilustrações que Jesus nos concede. Primeiro, as duas entradas, versos 13 e 14 que a gente leu, diz: entrai pela porta estreita, e depois, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E depois, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que o encontram. Então nós temos a entrada, as duas entradas, a entrada espaçosa para o caminho da perdição, 7:13, a porta é larga e muitos escolherão este caminho que é o caminho da destruição final. Enquanto se caminha nele, parece que nada vai acontecer e muita gente se dá o trabalho de dizer isso, mas infelizmente o seu fim não é nada agradável. O caminho estreito, esse para o céu, a porta é estreita e somente alguns encontrarão. Por que somente alguns? Porque depende de uma vida de frutificação, de uma vida de aceitação do Evangelho do Senhor Jesus, de fazer e cumprir os mandamentos do Senhor. Isso dá um pouquinho de trabalho. 7:14. Além das duas entradas, nós encontramos aqui os dois animais, ilustrando essa situação, que é uma condenação aos falsos profetas. No 7:15, nós encontramos que eles fingem ser ovelhas. Parecem inofensivos, mas de fato não são. São lobos travestidos em ovelhas. E a outra imagem, o outro animal, eles provam ser lobos, porque despedaçam suas vítimas. William Barclay, no seu comentário do Novo Testamento, oferece-nos algumas ideias que nós vamos aproveitar aqui. O que os judeus ouviram aqui representava algo que lhes era muito familiar. Aliás, uma característica do Senhor Jesus era a praticidade dos seus ensinos. Nós temos muito que aprender com o que o Senhor Jesus, com o modo como Jesus ensinava. Ele pouco teorizava, por assim dizer. Há profundidade no seu ensino e há como refletir profundamente nesses ensinos, mas normalmente ele seguia uma linha prática para fazer entender aquilo que ele queria e precisava dizer aos que o ouviam. A concepção sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, lhes era uma atividade bem conhecida e não era daquele momento.
Jeremias, cuja história era bem conhecida, viveu essa dificuldade, porque enquanto ele falava a mensagem que Deus tinha para o povo, que era uma mensagem que não agradava o ouvido deles, era uma repreensão. Jeremias encaminhava a sua profecia para tratar do castigo que estaria para chegar. Enquanto ele falava essa que era a verdade, falsos profetas enganavam o povo com uma mensagem suave, com uma mensagem amenizada, desmentindo aquilo que Deus tinha falado pelo seu profeta, que era algo de fato muito grave. Aprende-se aí nesse texto, que é Jeremias 6, 10 a 16 e mais o verso 20, que haviam erros terríveis que o povo praticava. No verso 6, 10 assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Aí ele diz que eles estavam com os ouvidos fechados, o seu entendimento estava trancado. No verso 15, a palavra é muito dura. Diz o texto de Jeremias 6,15: por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? De maneira alguma, nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. E segue o texto com tintas muito carregadas, porque os seus ouvintes tinham entrado por um caminho nada agradável. No verso 16, nós aprendemos assim: assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos. Quer dizer, agradava ao ouvido deles aceitar a modernidade daquele testemunho de falsos profetas que os encantava com uma promessa vitoriosa, quando assim não era. Eles, olha, volte à história, volte aos antigos caminhos, para vocês verem o que é condenado aqui. Condenados por manter um culto cheio de ostentação, porém vazio. Os falsos profetas e os falsos governantes receberam, em alguns momentos, o epíteto, o título, o nome de lobos. Por exemplo, Ezequiel 22, 27 diz: seus chefes são como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas para ter lucro desonesto. Bem, estamos falando da história pontuada por Ezequiel, da mesma época de Jeremias. Jesus diz que os falsos profetas são como lobos em pele de ovelhas. Ao tempo do Novo Testamento também houve falsos profetas, e talvez eles não tenham tido uma aparição tão notável, mas eram grupos de religiosos, ensinadores, que andavam sem residência fixa, iam de lugar para o outro, vivendo às custas das igrejas. E uma mensagem que eles diziam, pregavam, anunciavam, diziam ter recebido da parte de Deus. Em sua melhor expressão, tais profetas eram, em alguns momentos, uma inspiração, pois eram homens que dedicavam suas vidas a servir a Deus, mas com muita facilidade deslizavam para uma vida abusiva das igrejas, devido à sua generosidade em os receber, utilizavam dessa atividade para adquirir prestígio e viver uma vida ociosa, e nem sempre os seus ensinos, que perambulavam eles de igreja em igreja pregando, eram de fato coerentes com o verdadeiro ensino. Os judeus, tanto quanto os gregos e romanos, acreditavam que se podia conhecer a árvore pelos frutos, e os frutos que eles produziam não eram de dignidade. Sêneca diz que o bem não pode ter origem no mal, assim como o figo não nasce na oliveira. Jesus pergunta, nesse texto, se colhem uvas dos espinheiros. Eu disse no começo que Jesus se utilizava do que era prático. E essa imagem aqui era conhecida deles. Tinha a ver com uma planta espinhosa que era comum na Palestina
e produzia um fruto pequeno muito semelhante ao verdadeiro figo. Mas era só semelhança, não era. Igualmente, quando Jesus pergunta se os figos eram colhidos a brolhos, Jesus estava relacionando com um tipo de cardo, né? Abrolhos, que produzia um fruto que à distância parecia um figo. Havia muita importância nessas palavras de Jesus, já que ele lança a mão de algo existente, que era fácil de estabelecer uma relação e fácil de entender o seu verdadeiro ensino. A aparência não é a essência. O falso profeta fala como o verdadeiro, veste-se como o verdadeiro, porta-se como o verdadeiro, mas ninguém pode alimentar-se com uvas originárias dos espinheiros ou os figos nascidos do cardo. A alma não pode alimentar-se do que não é verdadeiro. Por algum tempo ilude-se, encanta-se, mas na verdade não dá sustentação. É como aquele alimento tremendamente fraco que não dá a devida sustentação. Assim como o lobo só deseja satisfazer sua própria fome, a ambição, o falso profeta ensina, também não tem segurança, não tem certeza, não satisfaz, não sustenta nem ele mesmo, mas ele ilude-se e tira disso proveito. O rabino, mestre religioso do tempo de Jesus, e que até hoje existe, né? Ele era respeitado, mas havia uma exigência. Além do seu ensino, além do seu tempo de ensinar no seu ofício, ele precisava ter também um trabalho, um ofício que ele pudesse executar, pelo menos com as mãos, para que pudesse sustentar e não viver do ensino. Claro que nós temos de entender que é possível viver do ensino, né? É possível viver da prática do ensino religioso, por exemplo, de ter alguém dedicado exclusivamente a cuidar do propósito da igreja crescer, da igreja desenvolver, do seu programa de ensino, enfim, de todas isso é perfeitamente possível e muitas igrejas têm, nossa igreja tem, sustenta, e para isso os dízimos são recebidos e distribuídos em várias coisas, também para sustento dessas pessoas, mas de fato elas produzem o que há de verdade para a membresia da igreja, orientando o verdadeiro ensino. Quando um ensino é falso? Bem, às vezes não é tão simples de identificar. O sofisma é um argumento filosófico que tem muita semelhança com a verdade. Ele pode iludir, parecendo ser verdade, mas no fundo não é. Então não é tão fácil. Mas o ensino é falso se produz uma religião que consiste exclusiva e principalmente na observação de coisas exteriores. Uma religião, um mestre, um ensinador que trabalhe o seu ensino e esse ensino aponte sempre para as coisas exteriores, quase sempre, e de fato esse ensino não é verdadeiro. Religião de cumprimentos externos, do pode, não pode. O ensino é falso se produz uma religião que consiste exclusivamente de proibições. A lista do que não pode é enorme. O ensino é falso se produz uma religião fácil. E nós temos conhecimento, nós temos visto isso permanentemente, como é abundante, né? Religiões que nada orientam, que nada sustentam, religiões que não desafiam, religiões da comodidade, que não exige, que não clama por mudanças, transformação, produção de frutos adequados. O ensino é falso se produz religião arrogante, colocando a pessoa achando-se numa posição superior e maior que verdadeiramente é. Então, de onde e como chegar aos verdadeiros frutos? Estava manuseando outro dia a revista Maturidade Cristã e numa das suas lições, a 13ª, o comentarista aponta para um elenco de coisas que vale a pena pensar nesse tempo que estamos buscando falar de frutos verdadeiros e que de fato sustentam e que são coerentes, né, como Jeremias falou, com os caminhos antigos.
Como é essa lista? Se alguém deseja frutificar adequadamente e que essa sua frutificação possa ser abençoadora, pode passar por esse caminho. Primeiro, ter uma vida integrada na sua igreja, dela participando e acompanhando e vivenciando e aprendendo das suas alternativas de crescimento. Dá fruto que abençoa aquela pessoa que estabelece um momento diário na sua vida de comunhão com Deus, de leitura da sua palavra e de oração diante de Deus, que rigorosamente trabalha a despeito da modernidade do nosso trabalho. E hoje estamos mais em casa, parece que está mais fácil, né? Que estabelece um seu momento com Deus. Alguém que tem fome e sede da palavra de Deus. Não lê apenas a palavra para cumprir o programa de leitura bíblica daquele dia, daquela semana, daquele mês, mas procura identificar na palavra aquilo que o alimente profundamente. Alguém que lide com a palavra como quem tem sede. Alguém que desenvolva uma vida consistente de oração. Alguém que conheça e permaneça no centro da vontade de Deus. Alguém que viva sob o senhorio do Senhor Jesus. Alguém que obtenha vitória sobre a tentação e o pecado, a carne, o mundo, Satanás. Alguém que diariamente lutando vai obtendo vitórias. Alguém que busque viver uma existência de pureza, uma vida de pureza. Alguém que viva em amor e aprenda a perdoar. Alguém que viva pela fé. É uma lista, não é? É uma proposta. Imagino que nosso caminhar precisa ser direcionado, precisa ser disciplinado, para que então possamos tornar-nos árvores frondosas e frutificadoras. Paulo resume bem essa ideia quando, escrevendo aos crentes de Gálatas, aos crentes gálatas na cidade da Galácia, no capítulo 5, texto que a gente conhece bem, na altura do verso 22, falando do fruto do Espírito. Então, frutos abençoadores passam pela direção do Espírito Santo e nos conduzem a caminhar nessa direção. Vamos lembrar o texto. Gálatas 5, 22, assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Prezados irmãos, o mundo espera obter, reparar, reconhecer, identificar na nossa vida frutos que sejam abençoadores. E o resumo de tudo isso está aqui. Na medida em que, com todo o empenho, debaixo da orientação do Espírito Santo e por ele guiados, produzirmos esse fruto com essa aparência de todas essas coisas, seremos vidas frutificadoras, abençoadoras, e o mundo terá prazer em aprender conosco e seguir aquilo que temos para dizer, porque produzimos frutos que são abençoadores. Que Deus nos abençoe no sentido de ajudar-nos pelo seu Santo Espírito a trilhar esse projeto de vida. Eu quero ser uma vida que frutifique e frutos que sejam abençoadores, porque olhando para os frutos que eu possa produzir, vão identificar quem de fato eu sou. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste santo propósito de ser vida frutificadora, abençoadora. Amém. Amados, depois de aprendermos um pouquinho a mais da palavra de Deus, recordarmos aquilo que temos vivido, chega o momento esperado por todos nós, que é o momento dos pedidos de oração. E ultimamente eu tenho feito esses pedidos e tenho por ele intercedido, porque são muitos, né? E eles estão aqui diante de mim para falar para os irmãos. E eu peço que todos estejam
nesse espírito de oração e como são muitos, eu vou trabalhando um a um, apresentando-os ao Senhor em oração nessa hora. A irmã Cremilda Aparecida Lisboa dos Santos continua pedindo por Débora, que aguarda na fila do transplante renal. Oremos. Deus e Pai, nosso Senhor, novamente colocamos diante de Ti a vida da Débora, filha da Tua serva, irmã Cremilda. Ela aguarda ansiosamente o tempo certo do transplante renal que ela tanto precisa. Pai amado, coloca a Tua mão neste propósito, abençoando-o em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Inalda continua lembrando da Glaucineide, sua irmã, tratamento de câncer. Deus e Pai, nós te suplicamos pela vida da Glaucineide, irmã da irmã Inalda, e nós te pedimos que esse tratamento que ela está fazendo possa ser coroado de êxito e ela venha adquirir a sua saúde restaurada para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, ó Deus, a Glaucineide, a tua serva, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dois nomes que sempre lembramos, né? Javé Berlanda, Antônio Pacheco. Deus e Pai, sempre estamos colocando diante de Ti essas duas vidas, com suas peculiaridades de enfermidade, mas o Senhor conhece cada um desses casos. Teu servo, irmão Javé, com a sua enfermidade. Teu servo, irmão Antônio, com a sua velhice e alguma enfermidade também. Ó Deus, continue a abençoar essas vidas, dando a vitória que o Senhor tem para cada uma delas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Irmão João Carlos Duarte Gil, pedindo pelo seu vizinho Vladimir, em tratamento de câncer, pessoa ligada à irmã Vanessa, que nós conhecemos bem. Deus e Pai, aqui está o senhor Vladimir, por quem João Carlos pede por sua vida e seu tratamento. Ó Deus, além da cura que pedimos segundo a Tua vontade, possibilite, ó Deus, que ele encontre o Senhor Jesus como Salvador. Haja uma ponte para alcançar o seu coração, enquanto o Senhor vai cuidando da sua saúde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Casal Birajara e Catarina, Pai amado, regularmente temos colocado diante de Ti essa família. Os Teus servos têm vivido alguns momentos de intensa enfermidade. Alguns momentos que há algum alívio, mas alguns momentos mais constantes onde o sofrimento tem batido no seu corpo e tem causado dor. Ó Deus, ministra ali a Tua cura, ministraria, ó Deus, a saúde, mas seja feito sempre segundo a Tua vontade, ajudando os Teus servos a entender e compreender essa caminhada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ana Maria Mendes continua pedindo pelo doutor Eduardo e pelo menino, pelo jovenzinho João Gabriel, ambos com enfermidade do câncer. Deus e Pai, Tua serva Ana Maria sempre tem lembrado, ó Deus, e nós também, desses dois casos de enfermidade do câncer. O Eduardo, um médico que agora encontrou o diagnóstico dessa enfermidade que está prejudicando tanto. E o jovem João Gabriel, que nós te pedimos cuidar dele, ajudá-lo nos seus 14 anos, encontrando, ó Deus, a cura para a sua enfermidade, segundo a Tua graça. É em nome do Senhor Jesus que pedimos. Amém. Irmão Moisés José, pela filha Bárbara. Deus e Pai, mais um caso de enfermidade do câncer. É a Bárbara, filha do irmão Moisés José, hospitalizada para tratamento e todas as consequências relacionadas a esse tratamento. Mas, Senhor, sê bondoso para com ela, permita, ó Deus, que ela alcance o restabelecimento, manifestando nessa vida a Tua vontade, a Tua direção. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Maria Araújo Conceição, por sua irmã Silene, que passou por cirurgia, mas renova aqui o pedido. Deus e Pai, a Silene passou pela cirurgia
Ela é irmã da irmã Maria Araújo, nossa diaconisa. E ela renova, juntamente com a irmã Ada, o pedido de oração por ela. Nós sabemos que o Senhor está acompanhando e nós te rogamos que a tua boa mão abençoe essa família e fale ao coração da Silene nessa hora que ela passa por esse momento que lhe é também de reflexão. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Tânia Fritz, por sua irmã Sueli, também em tratamento de câncer. Deus e Pai, a Sueli tem sido apresentada ao Senhor nas nossas orações por pedido da sua irmã Tânia. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue a manifestar ali a tua direção, que o tratamento possa causar o efeito necessário para produzir saúde, mas nisso seja manifesta a tua vontade. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Miriam Soares nos encaminha o pedido que sua amiga Alessandra fez, e temos de dizer que a Sheila, irmã da Alessandra, não resistiu, faleceu, mas Edson, cunhado, e o irmão José Carlos continuam lutando, hospitalizados, Covid-19. Deus e Pai, te pedimos que o Senhor abençoe essa família e uma vez que foi recolhido alguém, haja conforto naquela família, mas os que lá estão possam ser restaurados segundo a tua graça e num momento possam entender que o Senhor está agindo e conduzindo esse processo nessa família. Esse é o pedido que tua serva Miriam faz e nós, junto com ela, rogamos por essa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Josélia Azevedo, da nossa igreja, também está cuidando dessa enfermidade e vai passando bem. Louvamos e agradecemos ao Senhor porque a tua serva, irmã Josélia, tem alcançado vitória. O tratamento é longo, é demorado, é custoso, mas, Senhor, ela tem conseguido vencer. E nós, com ela, te agradecemos as manifestações do teu poder, ao mesmo tempo que continuamos carecendo da tua boa mão conduzindo esse processo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Alegria da irmã Laodiceia pela recuperação parcial da Alessandra e da sua família. Pai amado, te pedimos e agora te agradecemos porque a Alessandra, filha da irmã Laodiceia, juntamente com o seu esposo e filho, vão se recuperando em casa da Covid-19. Ó Deus, sabemos que essa tem sido uma enfermidade cáustica, difícil, mas a Alessandra está encontrando a recuperação, não precisou de hospitalização, isso já é uma grande vitória. Continue a cuidar dela, restaurando plenamente a sua saúde para a honra e glória do nome do Senhor, porque é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmão Gilmar Matoso, sua filha Ludmila e Deise também foram acometidos e estão em casa recuperando. Pai amado, agradecemos porque essa família, Gilmar, Ludmila e Deise, tendo passado por essa experiência, estão passando, porque a tua mão está conduzindo esse processo de restabelecimento. E nós te agradecemos por essa intervenção e te pedimos que a plena cura dessa enfermidade seja alcançada por eles para a honra e glória do teu santo nome, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Eliane Medrado, ela está pedindo por ela mesma, sua recuperação de Covid, por Valdete, também Covid, e por Gustavo, seu filho, Bruno e Valdir, todos observando a possibilidade, estão achando que estão também com essa enfermidade. Então, aqui está o pedido da Eliane. Oremos. Deus e Pai, a Eliane acrescenta esse pedido por sua família, juntamente com a família da Valdete, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor que já está operando ali, possa concluir esse processo e elas possam encontrar a plena saúde, a restauração da saúde, porque estão dependendo da tua mão para ajudar nesse seu momento. Deus, os medicamentos são necessários, nós utilizamos, mas nós confiamos na tua direção para a solução das nossas enfermidades. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Távora pede pelo irmão José Domingos, que teve o falecimento de sua mãe, Dona Maria Rosa Ferreira dos Santos. Oremos pelo irmão José Domingos e sua família.
Pai amado, aqui está o irmão José Domingos, crente novo, que passou por esse momento difícil, que foi o falecimento da sua mãe, a dona Rosa. Ó Deus, restaura essa família, conforta, consola, e que todos possam olhar para o Senhor e confiar nessa restauração que vai sendo dada dia a dia, em face desse momento que é sempre muito difícil nas nossas vidas. Cuida do teu servo e o abençoe, ó Deus, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mantânia Vanderlei, por uma senhora chamada Rotir, que é filha de uma amiga dela, mora no Guarujá e está vivendo um momento de gravidez de bastante risco. Então, oremos por Otir, nora de sua amiga Neide, pedido da irmã Tânia. Irmã Tânia, nos encaminha, ó Deus, o nome dessa senhora chamada Otir, vivendo esse momento esperado pela família, momento de alegria, que é o nascimento de um bebê, mas por razões que o Senhor sabe quais sejam, está num momento de risco e nós te pedimos que a tua mão abençoe até a chegada desse bebê, que venha com alegria, que venha com saúde e que possa, ó Deus, trazer muito contentamento a essa família e a dona Otir possa transitar por essa hora guardada e protegida pelo Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Por último, irmãos, os pedidos gerais da nossa igreja. Senhor, é chegado o momento do nosso culto presencial, tudo se encaminha para isso no primeiro domingo de outubro. Ó Deus, momento tão esperado pela igreja, tão desejado pela membresia, mas momento de muita ansiedade para nós que lideramos, que temos responsabilidade com todo esse movimento. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza nessa hora. Os preparativos, os cuidados que vão sendo tomados, sejam todos aceitos pelo povo e que possamos ter um momento, ainda com as restrições, mas um momento de alegria de voltar à casa do Senhor. Cuida, ó Deus, desse momento da vida da nossa igreja. Pai amado, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, todo esse conjunto, ó Deus, tem vivido um momento tão difícil, na área econômica, na área jurídica, na área da justiça, né? Jurídica, justiça. Ó Deus, olha para a nossa terra, desde o mais alto governante, mais distante de nós, até aquele aqui na nossa cidade, que todos sejam conduzidos, na verdade, que se permitam conduzir, porque o Senhor deseja conduzir, eles precisam permitir a tua condução. Pai amado, que se faça justiça sempre, em qualquer nível se faça justiça sempre, porque isso pertence ao Senhor. Mas lembramos também da nossa convenção carioca, o teu servo pastor Newton, ó Deus, a tua serva Raquel, que está conduzindo a presidência, ó Deus, e também te agradecemos pela campanha missionária. Alcançamos já o nosso alvo, já ultrapassamos, mas estamos confiantes que a boa vontade, o amor dos irmãos ainda nos trará muitas alegrias, aumentando mais ainda a nossa contribuição para essa obra. Deus e Pai, toma esse momento de intercessão. Olha para as famílias que estão agora reunidas, orando conosco. Em cada casa, certamente, ó Deus, há uma necessidade. Há um momento também de gratidão. E nessa hora, todos contritos, colocamos isso diante de Ti. Venha abençoar-nos como tens feito, guardar-nos como tens feito, e que possamos com alegria tributar ao Senhor a glória devida. Assim oramos, agradecidos e suplicantes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Graças te damos, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Graças te damos por poder estar falando contigo mais uma vez, Senhor Deus. E agora, neste momento, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que o Senhor tem curado, Senhor Deus, desse vírus que tem nos acometido, Senhor Deus, que está acometendo o mundo. Que o Senhor possa continuar abençoando a todos os enfermos, abençoando a todos os nossos irmãos, Senhor Deus, que essa relação que o pastor Elias tem nos enviado, Senhor Deus, para que possamos estar orando por essas pessoas, que tudo possa ser feito por eles, abençoando, Senhor Deus, dando conforto àquelas famílias enlutadas, Senhor, que o Senhor possa estar dando alegria a cada um deles, dentro do possível. Pai amado, continue nos guardando, nos protegendo, nos dando paz, tranquilidade, que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos em relação a Ti, Senhor. Pai querido, te peço, Senhor Deus, pela igreja em Jacarepaguá, que dentro de pouco tempo, se Deus quiser, deveremos estar voltando ao culto normal, Senhor Deus, presencial, que o Senhor possa estar com o pastor Elias e toda a diretoria da igreja, Senhor Deus, e que nossos irmãos possam entender que não vai ser como antes, que vamos ter que menos pessoas a cada culto, Senhor Deus, e que tudo possa ser feito conforme a Tua vontade, para que nós possamos ter uma salvação, Senhor Deus, desse vírus que está acometendo ainda o mundo. E o Rio de Janeiro, por esses dias, tem aumentado a sua intensividade, Senhor Deus, de pessoas vítimas do coronavírus. Pai amado, abençoa-nos, Senhor Deus, dê-nos paz, saúde e proteção. Eu lhe agradeço por tudo. Fique conosco nesta noite, dê-nos sabedoria e que possamos ter paz e tranquilidade. No nome santo e precioso de Jesus eu te peço e lhe agradeço, com perdão de nossos pecados, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Meus amados, depois desse tempo juntos, estamos terminando. Queremos deixar um abração para todos, né? E esperamos vê-los no próximo domingo pela manhã, vê-los, né, com os olhos da fé, pela manhã e à noite. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma palavra que vou dar domingo de manhã. Fechando esse mês da prevenção contra o suicídio, eu trago a palavra de duas profissionais, dando abertura à minha palavra, e depois eu trago uma palavra bíblica sobre situações onde a manifestação da mão de Deus ajudou pessoas e situações em conflito e em dificuldade. Então, domingo de manhã, meu tema será A Vida Vale, né? Então, logo, espero que os irmãos nos acompanhem domingo de manhã, bem como de manhã à noite, o pastor Miguel estará trazendo a palavra. Meus amados, um bom restante de semana e estejamos firmes no domingo de manhã e à noite para honra e glória do nome de Deus. É isso que desejo. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.